Tá a fim de comprar uma figure de Naruto, Boku no Hero, Demon Slayer ou até mesmo Tokyo Revengers ou Jujutsu Kaisen? Por que você não compra lá na loja Boassa, cara? Aproveita também que eles estão tendo uma promoção de fim de ano. Mas, caso você queira um descontinho a mais, por que você não usa o meu cupom, o Drake10, que após usar você vai conseguir 10% de desconto? Tá esperando o quê? Vai lá dar uma olhada, cara. E agora, fique com o vídeo. Bem, como eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo sobre o Isekai do assassino e também descobri que uma parcela muito grande de pessoas aqui que assistem meu canal gostam de Isekai, então eu decidi fazer um outro vídeo sobre Isekai. E dessa vez vou falar sobre outro Isekai que também está lançando nessa temporada, que no caso o nome é Saihate no Paladin, ou melhor dizendo, Fairway no Paladin. E bem, só para eu explicar bem rápido como vai ser esse vídeo, eu vou primeiro falar da história sobre o anime e depois eu vou falar no geral dele, falando da animação, direção, roteiro e também meio que no geral mesmo, também sobre personagens e muitas outras coisas. E uma coisa que eu quero avisar aqui, que por mais que seja bem chato de avisar, eu tenho que falar que tudo o que eu vou falar aqui é apenas a minha opinião, certo? Não leve isso como um fato, o maior fato do mundo. Eu sei que é muito chato falar isso, mas infelizmente eu tenho que falar para pelo menos não ter uma quantidade enorme de gente enchendo o meu saco nos comentários, afinal eu não tô afim de passar sufoco não, minha gente. Mas então, sem enrolação, bora logo começar com esse vídeo, porque hoje vamos falar sobre Saihate no Paladin. Bem, a gente começa o episódio com uma pequena história sobre o humano daquele mundo. Até que então, logo após ver essa história, nós conhecemos o nosso protagonista, ao qual ele se chama William. Mas vamos chamar ele de Will, que é mais fácil. E a pessoa ao qual está contando essa história para ele é o Gus, ao qual ele é um fantasma. E ele está ensinando o Will sobre a mana. E enquanto ele ensina sobre a mana para o Will, a gente descobre que a magia desse mundo, ele seria mais como algumas runas assim que ficam no céu para que essa magia ela fosse usada. Então, conforme o episódio ele vai passando, nós descobrimos que o Will ele acabou morrendo e então ele reencarnou nesse mundo. Só que o que acontece é que na sua segunda vida, os seus pais acabaram o abandonando. Mas para a sorte dele, ele acabou sendo adotado por 3 mortos-vivos, que assim decidiram acolhê-lo e assim criá-lo, ao invés de fazer algum mal para ele. Cada um tendo uma figura materna para ele. O pai seria o Blood, ao qual ele é um esqueleto e sempre treina o Will para que ele sempre aprimore a sua força física. A mãe seria a Mari, ao qual ensina o Will as coisas mais leves, vamos dizer. Ela seria como a mãe da família. E o último, que seria o avô, é o Gus, ao qual ele está encarregado de sempre ensinar magia para o Will. E assim, conforme os episódios eles vão passando, a gente vai vendo a relação dessa família, que eu posso dizer que é bem da hora, cara. Se o anime inteiro fosse só da relação dessa família, posso muito bem dizer que ainda assim seria muito bom. Mas, infelizmente, o anime ele tem os seus outros objetivos. Algumas coisas muito estranhas foram se demonstrando conforme o passar dos episódios, como por exemplo o trio morto-vivo sempre esconderem algumas coisas do Will. E uma delas foi que a Mary, ela já fez uma promessa para uma deusa, e logo depois de um tempo ela meio que acabou traindo essa deusa, e assim sempre que ela orasse para ela, ela acabaria sendo punida com chamas. E para já tocar nesse assunto dos deuses, nesse mundo existem deuses ao qual você pode orar para eles, e caso meio que você, entre aspas, decida seguir a religião desses deuses, você tem que fazer uma promessa para eles, para que assim você ganhe a sua bênção. E uma coisa muito estranha que aconteceu foi no episódio 2, que foi quando o Gus, ele sem nenhum motivo começou a atacar o Will. Mas aí depois de um certo discurso que o Will fez, o Gus ele meio que deixou esse assunto de lado. E aí então no episódio 3, que foi quando o Will ele teve uma pequena batalha com o Blood, porque era um treinamento dele, o Blood e a Mary decidiram revelar tudo para ele. Acontece é que ele, a Mary e o Gus, antigamente nas suas vidas, quando eles eram vivos, eles eram heróis, cara. E eles estavam combatendo um tal de Rei Supremo, ao qual meio que seria o Lorde Demônio desse mundo. E junto deles tinha uma espada que era a Overeater, ao qual estava nas mãos do Rei Supremo. Eles conseguiram roubar essa espada, mas infelizmente não conseguiram derrotar o Rei Supremo. E é então que veio uma luz para eles. Eles quiseram selar o Rei Supremo, e com isso eles tiveram a ajuda de um deus que é um morto-vivo. E assim, eles acabaram meio que, entre aspas, fazendo um pacto com esse deus, que se eles servissem a esse deus, ele poderia ajudar no selamento do Rei Supremo.
E foi isso que eles fizeram. E por causa desse trato deles, eles acabaram se tornando mortos-vivos. E no local onde eles estão, esse Rei Supremo está selado. E por isso mesmo que eles acabaram meio que traindo os seus deuses. E foi no mesmo momento ao qual o Blood e a Mary revelaram tudo sobre o passado deles, que aí acabou aparecendo o mesmo deus ao qual fez esse pacto, entre aspas, com eles três, cara. O Gus, ele até tentou com mão de magia, tentou, né, matar, entre aspas, meio que aquele eco daquele deus, mas no fim não adiantou nada. E aquele deus, então, ele revelou para o Will que, graças ao Will, ele conseguiu tirar o apego do Blood, da Mary e também do Gus. E tirando esse apego, assim, ele conseguiu meio que completar o contrato. E aí, então, ele iria levar a alma dos três, cara. Então, meio que querendo como um agradecimento pro Will, ele tinha solicitado, né, pra ele, meio que uma proposta do Will, ele se juntar, né, ao exército de morto-vivo deles, para assim que ele ficasse para sempre com os três. E ele deu um dia pra isso. O Will, ele ficou muito triste com isso, cara, mas aí então ele mesmo meio que decidiu confrontar aquele deus. Sim, um garoto de poucos anos decidiu enfrentar um deus, mas tem um pequeno detalhe nisso tudo. O Will, ele tinha junto dele a Overeater, que é a mesma espada ao qual o Blood ele tinha dado pra ele um pouquinho antes daquele deus aparecer, e junto dessa espada ele meio que conseguiria derrotar aquele deus. E aí então no dia seguinte, quando eles tiveram uma batalha que infelizmente eu tenho que dizer que eu não gostei tanto assim, a animação infelizmente não é o forte desse anime, a gente descobre que o Will, ele acabou também tendo uma bênção de uma deusa, que foi a mesma deusa ao qual ele acabou se encontrando quando ele tinha reencarnado. E então, juntando a Overeater que ele tem junto da bênção da deusa, ele conseguiu destruir meio que o eco daquele deus, e assim o que ele pensou tinha salvado os seus pais, mas infelizmente isso não aconteceu. Como o contrato meio que ele acabou sendo quebrado, infelizmente a alma da Mary e do Blood logo iriam ser levadas. E o Will, junto do Gus e também junto do seu pai e da sua mãe, ele acabou tendo os seus últimos momentos, e assim então os dois infelizmente acabaram morrendo. Para que o selo do Rei Supremo ele não ficasse sozinho e ninguém fosse mexer com aquilo, o Gus ele acabou fazendo um contrato com algum outro deus para que ele pelo menos tivesse mais 10 anos. E assim agora, sem o seu pai e a sua mãe e apenas com o seu avô vivo, o Gus ele ficou no lugar onde está o selo, e o Will decidiu partir em uma aventura, para que talvez ele encontrasse alguns humanos por aí e ter, né, uma aventura e viver várias atrapalhadas, assim vamos dizer. E então durante essas aventuras, nesses 3 episódios, né, do 6, o 7 e o 8, a gente acabou conhecendo alguns personagens, como por exemplo o Manlord, que ele tem uma abordagem que realmente eu achei um pouco interessante, que é pelo fato de ele ser um elfo. O que acontece é que o Meneldor, ele é um elfo que vive em volta de vários outros seres que não vivem tanto quanto ele vive, então ele tem bastante problema com isso, e até foi um pouco abordado isso, eu achei bem interessante. E os outros 2 personagens é a Robina e o Antônio, ao qual uma é que fica cantando por aí, ela é meio que uma barda, vamos dizer, e o Antônio ele é um mercador, e por enquanto eles não tiveram muito desenvolvimento, mas eu acredito que eles vão ter lá pro próximo, ou por mais alguns episódios. Olha, depois dessa história eu já tenho que mandar bem na lata aqui. É bem possível que depois que vocês vejam esse vídeo vocês vão ver o anime, é bem possível que uma grande parcela goste e uma grande parcela também não goste. Eu acho que um dos primeiros motivos é porque o anime ele é lento. Sim, ele é lento. Acredito que não seja lento a nível de Mushoku Tensei, porque Mushoku Tensei é um outro nível, 8 episódios, puta que pariu, que não saíam do lugar do negócio. Mas é possível que na verdade o verdadeiro foco do anime seja na relação dos personagens. E eu posso dizer isso levando no fato de que nos 5 episódios, cara, uma das maiores coisas que sempre foi a estrela nesse anime foi a relação do Will com o Blood, a Mary e também o Gus. E depois que eles morreram, ao que parece agora a relação dele vai ser com o Manlord, a Robina e também com o Antônio. O Manlord conseguiu ter um pequeno desenvolvimento, né, na relação entre eles, e a Robina e o Antônio eu acredito que seja um pouquinho mais pra frente. E eu tô dizendo isso porque, bem,
as lutas não são muito fortes desse anime não, cara. O estúdio que tá animando esse anime é o Children Playground Entertainment. E eu tenho que falar que, infelizmente, eles estão fazendo um trabalho um pouquinho duvidoso em questão de algumas coisas, cara. A animação, infelizmente, não é a melhor coisa nesse anime aqui, ela também é bem questionável. E o design dos personagens é um negócio que é mediano, cara. Mas aquele design daquele deus é minha mãe do céu, mano. Eu não curti nem um pouco, velho. Tanto que no episódio 4 e no episódio 5 eu não gostei muito da luta que teve com Will e aquele deus não, cara. Realmente não gostei não. Fora que também a direção desse anime também não é muito boa não, cara. Eu acredito que Saihatte no Paladin ou Fairy no Paladin, ele seja aquele anime em que questão de muitas coisas ele é ruim, mas ele é tão bom em uma simples coisa que acaba se sobressaindo em questão nas outras. Que no caso ele se sobressai, né, com a relação dos personagens, né, os relacionamentos, ele acaba passando por cima da animação e também da direção. Tanto que eu até que gostei do anime, né, eu consegui ver 8 episódios direto sem me incomodar muito com a animação ou direção, porque como eu disse, o maior foco e também estrela é o relacionamento dos personagens. E até agora nessas aventuras do Will, parece que ele quer por enquanto ser meio episódico pra meio que depois aí sim ele meio que criar um objetivo fixo pra assim que eles sejam, porque se for mesmo um anime assim que seja meio episódico, ele encontrando umas coisas aqui e umas coisas ali, eu acho que vai ficar meio chato o anime, mas eu posso dizer que ele até que é meio gostosinho de assistir e ele seria meio que um slice of life RPG, podemos dizer, como se o Will fosse um aventureiro que a gente criou e a gente fosse encontrando várias quests por aí, como por exemplo a primeira quest do Will, né, foi ajudar lá a vila e depois ajudar o Meneldor, e ele tá tendo agora, né, vários tipos de quests, vamos dizer, e tá até que bem legal de assistir. Só que o que deixa um pouco estranho é quando que vai ter um objetivo fixo, porque o anime ele já tá com 8 episódios, mas eu acredito que ele vai manter essa qualidade até aqui. No geral, Saihatte no Paladin é um anime com muitas coisas, assim, vamos dizer, negativas em questão de técnicas, mas em questão de relacionamento de personagens e em outras coisas, ele é bem feito nessa parte que acaba se sobressaindo nesses outros pontos. Mas eu acredito que uma certa porcentagem pode não gostar e uma outra certa porcentagem pode não gostar, mas isso vai de opinião de cada pessoa. Eu, no caso, tô achando legal o anime. Não é nenhuma maravilha, mas tô achando legal e vou curtir bastante, e tô curtindo bastante, né, ver ele semanalmente. Mas enfim, chega a falar de mim. E vocês? O que vocês acham de Saihatte no Paladin ou Fairy no Paladin? Você que já viu, o que tu acha do anime? Ou você que vai ver, vê o anime e depois comenta aí o que você achou, cara. Por quê? Eu vou querer saber. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Não esquece de deixar o like, porque o like ajuda pra caramba. E também compartilha com os seus amigos. Não esquece de dar uma passada lá na loja Boassa. E então, até o próximo vídeo.